Corintianeiro, que história é essa do Maicon se tornar jogador do Flamengo? Vou atualizar tudo para vocês aqui, detalhe por detalhe aí dessa possível transferência do volante Maicon. Vamos falar também que Corinthians e Matias Rojas já está tudo acertado, Paulinho podendo voltar para o time e essa situação do Kaká. Será que ele ainda pode ser jogador do Corinthians? Tenho novas informações para vocês. Gostaria de pedir humildemente para vocês então já deixar o seu like e se inscreverem em nosso canal, porque aqui trazemos notícias diárias do Corinthians de 2 a 3 vídeos. Quero lembrar para vocês que já atingimos a marca de 23 mil inscritos, passamos um pouco. Quando o canal alcançar 30 mil inscritos, vou sortear 2 lindas camisetas do Corinthians aqui. Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido, graças à parceria que tenho fechado com vocês. E aqui no canal do Corintianeiro eu respondo todos os comentários, vocês sabem. Então vocês podem comentar à vontade, que aqui nesse canal nós respondemos todos os comentários de vocês, fiel. Sem mais delongas, vamos falar de Corinthians. Bora lá então. Paulinho, fiel, nosso volante aí, estando de volta à equipe principal do Corinthians. Devo lembrar vocês que domingo agora jogamos contra o Água Santa, o jogador ainda não estará disponível, nem no jogo na Copa do Brasil 4 dias depois, diante do São Bernardo no estádio 1º de maio. Aí depois vamos ficar 20 dias parados, praticamente uma mini pré-temporada aí, para o Antônio Oliveira trabalhar esse time, e o Paulinho já estará à disposição do Corinthians na partida de estreia da Sul-Americana. Corintianeiro, mas o Corinthians ainda pode utilizar o Paulinho? Como que ele está, fiel? Nós não sabemos como o jogador vai voltar desta lesão. Antes dele se machucar, ele estava fazendo partidas interessantes como primeiro volante. A grande questão aqui é que o Paulinho, fiel, ele tem demonstrado muita liderança dentro deste grupo e tem ajudado bastante o time. Devo lembrar vocês também que na época da Tausa, em que o jogador chegou para ganhar muito dinheiro no Corinthians e a Tausa meteu o pé, se mandou deixando o Corinthians na mão, o Paulinho aceitou reduzir salários significativamente para não prejudicar o Corinthians. Quando o jogador se lesionou, ele aceitou não receber salários também para ajudar o Corinthians. E agora o jogador aceita diminuir os salários para ter seu contrato renovado até o final do ano. Então eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Paulinho merece esse benefício da dúvida? Eu acho, na minha opinião, que o Corinthians deveria renovar sim com o jogador pelo menos até o final do ano, já que ele aceitou reduzir os seus salários, tá, fiel? E pode ser um jogador interessante. Só sabemos aqui da história do Paulinho. Isso ele não precisa provar mais nada para ninguém. Sabemos também que é um jogador de grande liderança e de grupo, de grande história no Corinthians. Basta aí dar mais uma chance pro jogador e quem sabe ele possa nos ajudar e muito ainda, tá, fiel? Mas obviamente aqui no canal do Corintianeiro eu quero saber sua opinião, porque a sua opinião interessa muito para mim. E como vocês sabem, aqui no meu canal, eu não deixo ninguém ficar no vácuo, meu irmão. Então comentem aí que eu já vou responder o seu comentário, certo? Fiel, quero trazer uma ressalva aqui sobre os treinos do Corinthians, tá? Inclusive, tive informações antes de vir aqui trazer o vídeo para vocês. Antes de começar a gravar, já tive informações que Rodrigo Garro e Igor Coronado estão treinando juntos no time titular. Então podemos ter os dois jogadores jogando juntos e, obviamente, um atacante vai ter que ceder lugar, já que não podemos perder nossa dupla de pitbulls, que é o Raniel e o Maicon. Se o Corinthians abrir mão de um volante nessa história, o Corinthians pode ser muito prejudicado, já que o Garro e o Igor Coronado não tem como forte característica a marcação, tá, fiel? E o Corinthians ainda vem tomando muitos gols. Não é uma zaga totalmente consistente. Precisamos de 2 volantes. O Santo André é lanterna do campeonato. O Corinthians conseguiu tomar 2 gols dentro da Neoquímica Arena. E não é um time qualificado. Então o Corinthians precisa continuar mantendo 2 volantes na equipe, tá, fiel? Por isso deve sair um atacante. Neste último treino agora, quem cedeu o lugar foi o atacante Romero, tá, fiel? Para a entrada do Igor Coronado, que estava jogando aí mais aprofundado na área, certo? Quero saber sua opinião, comentem. Vocês jogariam com Igor Garro e Rodrigo Coronado juntos? Vocês tirariam um atacante? Qual atacante vocês tirariam? Vocês tirariam um volante? Quero saber muito essa história aí. Quero saber muita opinião de vocês referente a este assunto. Comentem, fiel, que eu quero saber sua opinião. Antes da gente trazer a notícia sobre o Maicon aqui, fiel, vamos falar sobre o mercado da bola? Bora lá, vamos falar de Wesley.
O Wesley que eu trouxe para vocês no vídeo anterior, que teria propostas aí do Everton da Inglaterra e do Sevilha da Espanha. Proposta que deve acontecer nos próximos dias, proposta milionária. Os clubes já vão fazer uma proposta para tentar tirar o jogador mesmo do Corinthians. As últimas informações que tive é o seguinte, corintianeiro, o Everton está mais próximo do Sevilha, ou seja, o Everton tem mais condições hoje de fazer uma proposta bem melhor para o Wesley. O Sevilha chegou num certo valor e pode ser que não aumente este valor. Já o Everton está muito disposto a contratar o jogador, então pode pintar uma proposta aí, fiel, do Everton para o atacante Wesley aí nos próximos dias. Basta nós esperarmos para saber se o Corinthians vai aceitar ou não. Eu, na minha opinião, fiel torcida, um jogador de 18 anos de idade apenas, o Corinthians não deveria aí deixar passar. É um jogador muito novo, um jogador jovem e deve ajudar muito o Corinthians aí nessa transição. Fiel, vocês estão ouvindo o barulho aí, é a construção que está tendo aqui do lado, infelizmente, é coisas que acontecem, não tem como a gente parar. No meio do vídeo começou, ó. Espero que dá para ouvir aqui o que o corintianeiro está falando. Então o Wesley, fiel, vai continuar no timão. Creio eu que pela fala do Antônio Augusto, se algum time quiser levar, vai ter que pagar 100 milhões, vai ter que pagar aí 100 milhões de euros de multa contratual. Em outras palavras, 537 milhões. Eu venderia aí o Wesley por 50 milhões. Eu acho que é bem vendido, tá, fiel? Se for para vender. Já se não for para vender, eu prefiro que não venda. Mas se for para vender, no mínimo 50 milhões aí, tá, fiel, de euros para vender o jogador. Que vai dar mais ainda que o Endrick ainda, tá? Mas eu quero que vocês comentem, porque a sua opinião é de grande valor aqui nesse canal. E eu respeito demais a opinião de vocês. Fiel, sobre o mercado da bola, quero trazer para vocês aqui é sobre o zagueiro Kaká. O que acontece hoje, fiel, com o zagueiro Kaká? O Cuca é o novo treinador do Atlético Paranaense e surgiu rumores que ele poderia ter pedido para o Atlético segurar o Kaká. Isso é bem possível, tá, fiel? Porque o Atlético Paranaense ainda, ele tem o direito de compra do jogador, já que ele estava emprestado ao jogador que veio do Tokushima Vortis do Japão. Então o Atlético, ele ainda tem o direito de exercer a compra, já que uma vez o jogador ainda não assinou o contrato com o Corinthians. É aquilo que eu trago para vocês sempre, fiel. Sempre trago para vocês aqui. Jogador, enquanto não estiver com o contrato assinado, nada pode se fazer. Enquanto o jogador não assinar contrato, tudo pode acontecer. Futebol é muito dinâmico. Fora que o Augusto Melo já está irritando com o jogador, porque já está tudo certo e o jogador vive pedindo promoção. É promoção aqui, promoção ali, o próprio Augusto Melo diz. Porém, eu acredito ainda que o Kaká vai jogar no Corinthians. Só que essa história do Kaká já está enchendo. Eu já não aguento mais ficar falando do Kaká aqui. Se ele não quiser vir para o Corinthians, que ele vá para onde ele quiser. Porque o Corinthians ele é bem maior que qualquer jogador existente hoje. O Corinthians é muito grande para o Corinthians ficar aguentando o jogador. Ah, eu quero uma promoção aqui, quero uma promoção ali. Cara, se você quer vir jogar no Corinthians, irmão, você vem e joga. Se você não quer vir, você vaza. Porque aqui, irmão, aqui é Corinthians. Aqui não é timinho, não, pra você ficar escolhendo, você vê o que você quer. Se você quiser ficar no Atlético, que você fique. Se você quiser vir para o Corinthians, que você fique. A grande questão nessa história do Atlético é que o jogador já até postou nas redes sociais despedindo do clube, tá, fiel? Então, mesmo com esse pedido do Cuca, pode ser que o jogador ainda venha ser jogador do Corinthians. Mas futebol, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Então, vamos esperar aí até o dia 7, que é a data, porque o jogador tem contrato vigente, então ele tem que ser apresentado aí até o dia 7, que é o último dia de janela do Brasil para jogadores que têm os seus contratos vigentes, tá, fiel? Então qualquer novidade sobre o Kaká, obviamente que eu vou trazer para vocês. Comentem que eu quero saber essa história aí do Kaká. Fiel, vamos falar sobre o Maicon? Estava querendo muito falar sobre esse assunto com vocês, porque eu tenho notícias importantes sobre a possível saída do Maicon para o Flamengo. O Maicon já está tudo acertado com o Flamengo em salário e tempo contratual. Fiel, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu falei ontem no vídeo aqui. Vocês lembram? Falei, o Flamengo é sujo. Quem lembra, comentei aí que eu falei. O Flamengo é sujo. Tive informações aí da minha fonte que o Flamengo negociava com o meio-campo do Corinthians.
Na minha cabeça, eu achei que era o Matias Rojas, porque já estava fora do clube. Então eu soltei aqui para vocês que era o Matias Rojas. A informação estava certa, eu só errei o rumo do jogador. Então se trata do Maicon aí, que pode dar adeus ao Corinthians. A grande questão aqui é o seguinte, fiel. O Flamengo é tão sujo que na época do Vitor Pereira, ele negociou com o Vitor Pereira debaixo dos panos, deixando o Corinthians à mercê de tudo. O Corinthians só ficou sabendo na hora que o treinador já estava lá no Flamengo. No caso do Maicon, fiel, o Corinthians tem contrato com ele até dezembro. O Corinthians pagou para ter o Maicon até dezembro. Então, se o Corinthians quiser segurar ele até dezembro, o Corinthians pode. Só que a questão não é essa. A questão é que o Flamengo negociou com o Maicon sem comunicar o Corinthians, fez uma proposta oficial para o Shakhtar e o Shakhtar já aceitou essa proposta e o Corinthians ainda não ficou sabendo. Ficou sabendo de última hora, fiel. O que acontece? Na condição de empréstimo que o Corinthians fez com o Maicon, acontece a seguinte coisa. O Corinthians tem a preferência de compra do jogador. Então o Corinthians e o Flamengo pode fazer a proposta que ele quiser. Se o Corinthians igualar a proposta ou cobrir, obviamente que o Corinthians pode igualar, o Corinthians tem o direito de comprar o Maicon. Então o Flamengo fez uma proposta lá, o Corinthians vai lá no Shakhtar, porque o contrato dele vence em dezembro. Se o Corinthians quiser responder o Shakhtar faltando 2 dias para chegar em dezembro, ele pode, porque está no contrato. Então o Corinthians pode chegar lá faltando 2 dias e falar, eu igualo a proposta. Só que a grande questão aqui, fiel, não é igualar ou cobrir a proposta do Maicon. A questão é que o Corinthians está sendo passado para trás de novo, no mesmo esquema do Vitor Pereira. Por que o senhor Maicon não avisou o Corinthians que está sendo negociado com o Flamengo? Ou por que o Flamengo não pediu autorização para o Corinthians para negociar com o Maicon, assim como o Corinthians fez com o Gabigol? O Corinthians ligou para o Flamengo e disse, vocês me autorizam a negociar com o Gabigol? Essa é a forma ética de se fazer. O Flamengo autorizou lá no início de janeiro, o Corinthians tentou a contratação do Gabigol, que foi a primeira vez. O Flamengo, ele age dessa forma, ele é um time sujo. Ele é um time sujo, um time ajudado pelo VAR, um time beneficiado pela arbitragem, um time completamente sujo e um time que só tem cobra lá dentro. E o Tite é uma delas, porque o Tite é o maior traíra do Corinthians de todos os tempos. Um cara que só conseguiu seleção brasileira, conseguiu tudo na vida dele graças ao Corinthians. Disse não ao Corinthians 2 vezes quando o Corinthians tentou contratar e o Tite aí é uma víbora, uma cobra. Não por ele ter pedido o Maicon, mas por tudo que ele representa para o futebol. Envolvido com pessoas de má índole na FIFA, beijando o rosto de Paulo Marco Del Nero depois de ter criticado. Então o Tite não é uma pessoa boa que se cheira. Já no caso do Maicon aqui, a minha chateação com o jogador é ele ter aceitado salário do Flamengo, ter aceitado o tempo de contrato do Flamengo sem comunicar o Corinthians. Então a questão não é o Corinthians igualar a proposta no final e comprar o jogador. A questão é se ele quer ficar no Corinthians, fiel. Realmente o Maicon quer ficar no Corinthians? Porque se você ficar com um jogador que está com a cabeça lá no Flamengo, não adianta, o jogador joga desmotivado, não é a mesma pegada que o jogador tem. Então se o Maicon tiver que ir, que vá, porque o Corinthians, como eu disse aqui, ele é maior que qualquer clube de futebol, ele é maior que qualquer jogador de futebol. Então o senhor Maicon, a primeira coisa que ele deveria ter feito era ter comunicado o Corinthians. Corinthians, eu estou negociando com o Flamengo, eles cobriram a proposta tanto com o Shakhtar e tanto aqui na minha base salarial, nas minhas luvas. Vamos fazer um negócio, vamos fazer um acordo legal, porque eu quero continuar aqui, porque eu sou corintiano, porque foi aqui que eu vim, foi aqui que eu cresci, foi aqui que me proporcionou para mim ir para a Europa. Vamos, o Corinthians vai lá, faz um negócio com o cara, ou o Corinthians é sincero, fala, Maicon, não temos condições de aumentar, então pode negociar com o Flamengo. Não, o Corinthians é pego de surpresa a todo instante. E o que me irrita é que o Corinthians facilita a negociação para todo mundo. Quer contratar jogador do Corinthians? Vem aqui. Ah, você quer parcelar em 200 vezes? Vem aqui que eu negocio para você. Vamos fazer isso. Mas quando o Corinthians quer contratar, é sempre essa novela que estamos vendo. É o Kaká demorando aí mais de 2 semanas para vir assinar o contrato. É jogador que tem que colocar 50 cláusulas contratual para chegar, que foi o caso do Mateuzinho, que fez o Corinthians passar vergonha, porque o jogador já estava treinando e teve que voltar para o Flamengo, porque o Flamengo ordenou que o jogador voltava, porque ele tinha contrato vigente. Então o Corinthians passa certas vergonhas
que não precisa passar. Tem que saber dar moeda, velho. Tem que saber dar o mesmo troco. Tem que saber dar o troco. Então, quando for negociar um jogador do Corinthians, o Corinthians tem que ser incisivo. Agora é nova gestão, é nova diretoria, não aceita enrolação não. Michael, quer ir pro Flamengo? Vaza, irmão. Tria. Só que o Corinthians tem que passar a acordar, fiel, acordar. Porque só tem aí vibra, tá? Só tem vibra nesse mercado da bola e o Flamengo é o pior deles. É o time mais sujo que tem para negociar, é o Flamengo. Fiel, vocês são testemunha, vocês viram isso com seus próprios olhos na época do Vitor Pereira. E o Corinthians tentando agir com ética com o Flamengo, pedindo autorização na época para negociar com o Gabigol, tá? Então, quero atualizar para vocês a situação que o Corinthians já treina, Igor Coronado e Rodrigo Garro já treinam juntos possíveis titulares, tá, fiel? Proposta pro Wesley, volta de Paulinho, tá? Inclusive, quero trazer aqui só uma ressalva para vocês, o Matias Rojas, tudo acertado com o Corinthians na rescisão, ele quer receber somente os atrasados, não quer receber mais nada do que isso. Então, é uma rescisão que caminha muito bem e já está tudo acertado. O Corinthians deve 8 milhões de reais para o jogador, não vai ser problema para o Corinthians pagar, o jogador não vai na FIFA, então entre Corinthians e Matias Rojas, tudo acertado. E essa situação do Michael que eu trouxe para atualizar vocês aqui sobre tudo o que acontece. Muitos me perguntaram nos comentários o seguinte: corintianeiro, o Maicon quer ir pro Corinthians, o Maicon tem contrato com o Corinthians, tá, Maurício? Já respondendo aí a sua pergunta e de muitos inscritos. Existe a possibilidade do Corinthians ofertar para o Flamengo uma troca entre o Maicon e o Gabigol, já que uma vez o Corinthians pagou o jogador até dezembro. Então o Flamengo não consegue tirar ele antes se o Corinthians quiser. Mas eu, no meu modo de pensar, eu não aceito um jogador que tá ali só para cumprir tabela, um jogador que tá ali contra a vontade dele. Eu já libero logo, fiel. A minha questão é essa, porque o Corinthians é maior que todo mundo. Vou ficar com o jogador empurrando ali, jogador contando nos dedos para chegar dezembro e sair do clube, tá? Então, não estou dizendo que é oficial que o Flamengo, que o Maicon é um jogador do Flamengo, tá, fiel? Prestem bem atenção, não é oficial. O Maicon ainda é jogador do Corinthians, tem contrato com o Corinthians. A gente tem que saber como vai desenrolar, se o Corinthians vai igualar a proposta ou não. Muitos inscritos me perguntaram se poderia existir essa possível troca entre Maicon e Gabigol. Fiel, não. Eu acredito que não. Por quê? O Gabigol, ele quer sair do Flamengo e ganhar as luvas para ele. Ou seja, qualquer clube que for negociar com o Gabigol tem que negociar diretamente com ele. Ou seja, todo o dinheiro vai para ele. Não existe quebra contratual. Não existe como você desvincular um contrato, já que ele não vai estar mais vinculado com clube nenhum. Então o Gabigol deve receber aí, fiel, segundo o Júnior Pedroso, o seu empresário, quando ele estiver livre no mercado, tá? Cerca aí de 70, 60 milhões de reais aí como luva, só para assinar com o clube. Então aí o Gabigol, não acredito que ele vai querer perder essa oportunidade de fazer uma troca com o Maicon, porque aí o Flamengo só tem a ganhar. O Gabigol sai de lá sem direito a nada, porque ele vai vir como troca, e pode receber uma bonificação por fora do Corinthians? Pode, mas não acredito que é a vontade do jogador, porque ele vai perder muito dinheiro nessa transação. E o Corinthians também, se assim desejar o jogador, porque no meio do ano ele assina um pré-contrato e sai de graça em dezembro. Corintianeiro, então o Maicon não pode fazer isso? O Flamengo pode usar essa estratégia? Não, porque o Maicon, ele é do Shakhtar, não é do Corinthians, tá? Então o Maicon não tem essa de assinar pré-contrato no meio do ano e sair de graça em dezembro. E isso aí o Flamengo vai negociar diretamente com o Shakhtar se o jogador sair de graça do Corinthians, tá? Mas eu acredito que esse não vai ser o caso. Essa situação do Maicon vai desenrolar nos próximos dias ou nas próximas horas. E obviamente aqui no canal do Corintianeiro eu vou trazer para você atualizadíssimo. Fiel, espero ter explicado aí detalhe por detalhe. Espero que vocês tenham compreendido a minha posição sobre o Maicon. Eu quero saber a sua nos comentários e aqui eu respondo todos os comentários. O meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!